tenho 2 perguntas. O que que dentro de você claro, a vocação, mas assim, me sinto apta a, então agora, treinar essas mulheres? É uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é: se chegam muitas mulheres Aham. para você, se as demandas delas são similares, são muito discrepantes, os objetivos delas também, quais sejam, né? Como é que foi isso para Aham. você? Olha, tem coisas que eu olho pra trás e falo, cara, eu não teria coragem de fazer o que. Sabe assim, eu, humanamente falando, não teria coragem de ter escrito esse livro, ter começado um ministério, até mesmo de ter adentrado no ministério, né? E de entrar ali no mundo da teologia. Eu acho que eu fui muito impulsionada pelo Espírito, assim, direcionada, e hoje eu olho pra trás e falo assim, eita Deus, por onde você me guiou? Mas graças a Deus, porque acho que humanamente eu não teria esse senso de agora eu estou capacitada, Uhum, sabe? Eu acho que foi muito de um lugar de tentar criar uma comunidade de vulnerabilidade e de crescimento mútuo, e a partir dessa comunidade ver para onde que o Senhor iria direcionar, né, quem entrasse ali. Então, acho que hoje a gente recebe muitas mulheres, a nossa porta de entrada tem muito a ver com criar uma espiritualidade diária que você consiga lidar melhor com a sua ansiedade, lidar melhor com a sobrecarga da vida, né? Mas o nosso propósito é que, a partir dessa porta de entrada, a gente também plugue uma próxima trilha que seja beleza, você tá calma agora, você tem uma rotina que você tem hábitos espirituais que te conectem com o Senhor. Agora vamos descobrir qual é a sua vocação e uhum. vamos te encorajar a cumprir essa vocação no mundo, sabe? Então, essa é a nossa visão, assim, de ter esse caminho a ser percorrido, porque a gente acredita, eu particularmente, né? Eu acredito muito na união da missão com a espiritualidade, assim, Uhum. sabe? E o quanto a espiritualidade, ela é o core que vai nutrir a missão, né? Sim. Que eu acho que às vezes a gente envia muita gente para a missão direto e essa pessoa não tá nutrida Não foi e cuidado não foi ainda, né? cuidada, e aí a gente vê um monte de gente se esborrachando na missão, E né? eu acho que é importante começar com esse trabalho, digamos, de base desse cuidado, para então ver para qual caminho você vai seguir, porque às vezes muitas pessoas, e é isso eu considero um mal para a igreja, quando as pessoas pensam em atuar, É. elas até têm o dom, mas elas pensam em atuar a partir, sei lá, de uma dor, de um Sim, ressentimento. aham, Isso, por mais que seja importante sim, ouvir certas vozes e outras interpretações, aham, quando parte desse lugar, uhum, é mais prejudicial para aquele que ouve e para aquele que diz também, do que se a pessoa primeiro tivesse sido cuidada, é, porque aí ela ia estar mais preparada, né? Amparada, a gente pode dizer, para exercer os seus isso, dons na comunidade e fora dela, é, né? Então é fundamental que exista esse acompanhamento, assim, desse cuidado antes para que as pessoas exerçam seus dons na comunidade. E quando eu estava lendo, né, me aprofundando melhor sobre o trabalho que você tem desenvolvido na Fluirá, né, aliás, eu gosto muito da metáfora que você aham, usa, né? Todas as metáforas têm a ver com o mar, é, né, com essa coisa de sim, leveza também, né, de fluidez, porque as uhum, coisas vão acontecer naturalmente se uhum, você for cuidada, uhum, primeiramente, né? uhum, Não vamos inverter, os passos, é, né? Você comenta que a Fluida funciona, né, como uma mentoria de fortalecimento e aprofundamento da aplicação da fé do dia a dia, uhum, coisa que você reforça muito, essa do dia a dia, é, né? E sobre práticas milenares de espiritualidade bíblica que podem ser aplicadas para o nosso tempo. é, Quais práticas são essas? Porque às vezes a gente fica muito no plano do discurso, sim, né? Mas assim, efetivamente no dia a dia, como a gente pode aplicar sim, essas práticas? sim. Eu sempre fui muito entusiasta da espiritualidade, né, cristã.
E eu acho que quando eu era adolescente, eu peguei aquele livro do Richard Foster, né, Uhum. com a celebração da disciplina, com todas aquelas disciplinas espirituais, e aí eu me empenhei em executá-las e tal. E aí, depois da maternidade, depois de trabalhar, estudar, eu fui vendo, gente, não, a vida, ela acontece de uma maneira que a gente não tá num mosteiro e a gente não consegue aplicar as disciplinas espirituais de uma maneira com formatos fechados, né? Então, o que eu fui aprendendo foi a pegar a essência daquela disciplina espiritual e flexibilizar o formato de aplicação dela. Então, por exemplo, o silêncio e a solitude. Antes a minha expectativa era, não, para eu ter um tempo de silêncio e solitude, eu preciso estar contemplando alguma coisa, eu preciso estar em silêncio, eu preciso estar num lugar silencioso, eu preciso estar sozinha, eu preciso. E aí você vai, gente, eu não vou conseguir encontrar este tempo e essa condição. Às vezes em casa, né? Pode estar vazio e ainda. Vazio no sentido de não ter ninguém, e Aham. ainda assim tá um barulho Ainda assim, imenso exatamente. lá dentro. É. Então, como pegar a essência do silêncio e da solitude e praticar essa disciplina, né? Então, trazendo um exemplo, né? O silêncio, ele tá mais para um silêncio interior, conseguir silenciar os seus pensamentos, por exemplo, né? Então, as próprias práticas do mindfulness, da atenção plena, ajudam a gente a exercer o silêncio no dia a dia, lavando uma louça, andando, fazendo qualquer coisa que seja. Não necessariamente tendo que parar e fazer aquilo, né? A própria oração também, ao invés de, né, ter essa expectativa, vou orar, vou acordar de madrugada para orar 3 horas, né, fazer uma lista de intercessão. E se eu passar o dia em oração, no sentido de passar o dia em diálogo com Deus, né? Eu, claro, ter um momento dedicado ali, mas dependendo do dia, esse momento vai ser 15 minutos, dependendo do dia, vai ser mais tempo, mas entender que eu tenho a oportunidade de conversar com Deus o dia inteiro e fazer da minha vida uma oração, do meu dia uma oração, né? Então, trazer para a vida real essas práticas que muitas vezes a gente fica se cobrando fazer de determinadas maneiras e se culpando por não estar conseguindo. Ai, nossa, eu não estou conseguindo sentar para orar. Não precisa sentar para orar, né? Eu não estou conseguindo sentar para até ler a Bíblia. Gente, a gente tem hoje recursos tão maravilhosos de você poder ouvir a Bíblia, por exemplo, Sim. né? Quem disse que tem que sentar, abrir uma Bíblia de estudo, né? Estudar durante 1 hora? Claro, vão ter dias que você vai conseguir, vão ter dias que você vai ouvir enquanto você caminha, enquanto você leva o filho na escola, né? Então, acho que integrar a espiritualidade ao cotidiano, para que isso faça parte do seu estilo de vida e você viva um estilo de vida conectado com o Pai. E também para ter, fazer com que essas disciplinas, elas sejam comunitárias até dentro de casa, né, que é uma Aham, coisa fundamental, assim. aham, Eu sinto isso também, assim, conversando com os meus amigos, com a minha família, com os meus alunos, que muitos dizem, não, eu amo ir para Ibabe, eu amo a pregação no domingo, e eu falo, tá, mas e durante a semana, como é que isso reverbera para aham. você? Ah, não, aí eu oro sozinho, aí eu leio a Bíblia sozinho, É, mas como que é por que isso? que a gente não pode É, fazer isso, sei lá? Eu e meu esposo, vamos aham, ter como a gente vai orar junto, aham, a gente vai ler a Bíblia junto e vai ter diferentes. Ah, a gente ouviu no domingo, legal, vamos discutir esse texto, eu e você, aham. que é dinâmico, Sim, né? Porque às vezes se a pessoa não tem o hábito da leitura, às vezes ela vai ler e é quase um tempo perdido, porque aham, se ela não tem esse hábito, ela vai ler e aquilo não vai atravessá-la de alguma é forma, verdade. mas se ela compartilha com o outro, esse outro pode fazer provocações e Sim. ela vai trocando e dali pode sair construções riquíssimas, né? Que não se limitam só a você, mas esse outro tá te ajudando a desenvolver essas disciplinas no seu dia a dia, né? E outra coisa, quando você falou do silêncio,
Isso me tocou muito, porque é difícil as pessoas fazerem silêncio hoje, né? Aham. Todo mundo é convocado a ter alguma coisa para dizer toda hora, o tempo É. todo, marcar o seu posicionamento, Aham. pouco tempo para refletir sobre aquilo que está Aham. sendo convocado, digamos, a dizer, e é uma qualidade, né? É. Sempre foi É. uma qualidade ouvir mais Aham. e falar menos. Ouvir, ponderar e depois Só falar hoje em alguma dia que não é uma coisa. qualidade, mas sempre foi, né? É, é. Hoje em Mesmo dia, assim, tipo, hoje a em dia não gente. é visto como qualidade, Assim, de modo de geral, modo não é geral. visto, né? Mas quando as pessoas pensam e elas devolvem para o mundo depois de maturar as ideias, É muito melhor. elas, digamos assim, são mais ouvidas, né? Porque as Sim. pessoas. Depois todo mundo vomitou um monte de respostas sem pensar sobre aquilo. Quando alguém fez o processo, no passo a passo, respeitou as etapas, as pessoas, de modo geral, têm que falar: Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. É, Claro que você não tinha pensado nisso. Você claro. não deu Não tempo deu tempo ao de tempo, pensar. É. né? Não deu tempo de pensar, então exercer o silêncio. E mesmo quando você diz, a gente não precisa ler, sentar e ler a Bíblia, que às vezes não vai ter esse tempo, mas a gente pode ouvir, também é muito bom, né? Porque a gente exerce outras habilidades nossas, concentração, Aham. a própria administração do tempo, porque as tecnologias estão aí a nosso favor. Sim. E, e eu acho que elas são ótimas, mas muitas vezes o não saber usá-las Uhum. torna, torna-as prejudiciais Uhum. pra gente, né? Que é uma outra questão que Uhum. implica essa administração do tempo, É. como que é, as redes sociais, enfim, internet tomam o nosso tempo de tal maneira que a gente não se dá conta do tempo que perdeu lá, né? Eu mesmo, assim, eu tenho redes sociais, mas eu crio alarmes. Sim. E aí são alarmes tipo, de 1 hora. Raramente bate assim, dele me avisar, ó, você passou 1 hora aqui. Uma vez eu vi, você deve ter visto também, assim, meio que viralizou um gráfico assim de quanto tempo as pessoas perdem durante um ano, assim, no Instagram. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, Deus, É o triste. tempo é uma coisa muito preciosa É. pra gente estar lidando com ele dessa maneira, Sim. né? Perdendo realmente, porque você, quando é indagado, mas o que que você estava fazendo ali? A pessoa não sabe, É. né? É. Mas tá reclamando de falta de tempo, mas Exato. É, como não isso, não é né? uma questão de falta de tempo, né? É falta de conseguir estar sozinho com os seus pensamentos também, né? E, tipo, entender. Eu acho que o grande malefício pra mim das redes sociais é a gente ter esquecido que elas são mídias, né? E Uhum, que é algo que a gente não tá perdendo tempo, gastando, né? Perdendo tempo ali, só tipo, tô me distraindo. A gente tá consumindo informação e às vezes consumindo produtos que não são os vendidos ali, né? Então, eu acho que parte do exercício, por exemplo, da gente aprender a estar a sós e em silêncio e lidar com o desconforto disso, faz parte também da gente conseguir lidar melhor com a atenção que a gente vai dar para o que a gente vai escolher dar atenção, né? Que eu acho que é isso, a nossa atenção é preciosa, nosso sim. tempo é precioso, né? Como que eu vou discernir aonde eu vou investir isso, né, para eu não estar perdendo isso?